Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Confesso à igreja do Senhor que o Senhor, por sua graça, nos levou a este capítulo há alguns dias atrás. E compartilhei no culto da juventude parte desta palavra de Deus. Mas como era uma vigília, eu não tinha hora para acabar. Mas hoje tem. Então nós vamos começar hoje pregando a primeira parte da mensagem e a segunda parte no próximo culto. Nós vamos conversar aqui da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, nos auxilie para assim fazê-lo. Então vamos à leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Eu vou ler apenas o versículo 16, onde tem uma palavra vivificada do Senhor, por sua graça e misericórdia ao nosso coração. O texto na NAA diz assim: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a mensagem, o texto diz assim: acreditem, esforço-me para manter uma consciência limpa diante de Deus e do próximo em tudo o que faço. A igreja diz amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu tive alguma curiosidade desse texto e eu quero introduzir, demorando-me um pouco para contextualizar a igreja, para irmos à palavra vivificada que o Senhor trouxe ao nosso coração. E recorri, claro, a alguns estudiosos de Atos dos Apóstolos, dentre tantos, um que tenho estudado ultimamente, que é o Craig Kennedy, e no seu comentário de Atos dos Apóstolos, ele afirma que os julgamentos de Paulo, porque foram muitos, mas especificamente 3 foram marcantes, tem paralelos. Isso não é uma coincidência, porque o Senhor, Ele coordena as coisas, e é algo tão maravilhoso, e Lucas é muito meticuloso nessa narrativa, né? Os julgamentos de Paulo têm paralelos com os julgamentos do Senhor Jesus, conforme narra Lucas, porque Lucas escreve o Evangelho, escreve também o Atos dos Apóstolos. Mas especificamente esses 3 julgamentos aqui de Paulo, nessa sessão, eu estou falando de Atos dos Apóstolos 24, 1, que vai até também Atos 26 e até o versículo 32. Pastor Maurício, o senhor leu tudo isso? Não, comecei do capítulo 20, mas os irmãos estão recebendo só o supra-sumo, glória a Deus. Foi naquela hora que encontro essa palavra que saltou ao meu coração, a inspiração que o Senhor, por sua graça, nos deu. E aqui nós vamos encontrar, ainda falando um pouco sobre esta realidade, que esses 3 julgamentos de Paulo, nessa seção de versículos, do capítulo 24, versículo 1 e seguinte, aí vai até o capítulo 26, né, quando ele está ali no Sinédrio, com Anás, e depois com Félix, que é preso por Cláudio Lísias, e depois que Pôncio Festo substitui ao Félix e vai para Agripa, e, enfim, todas essas sessões de julgamentos, nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, um paralelo com o que aconteceu também com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesses 3 julgamentos de Paulo, que tem paralelos com o julgamento de Jesus, na narrativa que Lucas faz da paixão do Senhor, eu poderia ler todos esses versículos de Lucas 23, versículos 3 a 4, 8, 11, 14 a 16, mas nós não faremos, mas cito para que os irmãos que ouvem a mensagem depois reassistem novamente offline, e os que não podem assistir agora, mas vão assistir depois, possam anotar. E Paulo foi julgado 3 vezes, 2 vezes perante o governador e 1 vez também perante Herodes Antipas. Muito bem, assim como Jesus diante de Herodes Antipas, ele foi julgado também por Agripa. Então nós lemos em Atos 26 e 32, deixe-me só ler esse texto. Então Agripa se dirigiu a Festo. É como a mesma coisa que aconteceu com Jesus: manda lá para o rei, manda lá para Herodes, volta para cá, né? Isso é algo que me chamou muita atenção.
Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, porque ele precisava de alguém para testificar em Roma. Glória a Deus. Então, como sabemos, meus irmãos, tanto Jesus como Paulo também tiveram aquela audiência preliminar no Sinédrio. Paulo também teve, como registra em Lucas aqui, em ambos os livros, tanto no Evangelho, capítulo 23, versículos 66 a 71, como também em Atos 23, 1 a 10, quando Paulo esteve lá diante do Sinédrio. E os discursos de Paulo cumprem as promessas de Jesus em Lucas 12, 11 a 12, e 21, 12 a 15, assim como a sabedoria de Estevão. Meus irmãos, é muito lindo isso. Estevão 6 e 10, Paulo não precisou de alguém para o defender, como os religiosos precisaram, ele mesmo fez a defesa dele. E Estevão, ele nos fala de uma forma muito linda, em Atos 6 e 10, Lucas registra: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quando o Espírito está falando, ninguém resiste a essa sabedoria. Mas, meus irmãos, desde que o apóstolo Paulo foi preso no templo em Jerusalém, Atos 21, versículo 17 e seguinte, eu estava observando essa caminhada toda, porque eu estou meditando nessa palavra desde a semana passada. Ele apresenta a sua defesa diante do Sinédrio, diante do comandante Cláudio Lísias e depois diante do governador Félix. Porém, meus irmãos, Paulo foi alvo de diversas emboscadas. Os ardis de Satanás foram muito fortes contra ele, principalmente a perseguição por parte dos líderes da religião judaica. Porém, veja esse texto de Atos 23 e 11. Quando o crente está assim, em meio às perseguições, os ardis de Satanás são fortes, são terríveis, os tentáculos do inimigo parecem que querem nos destruir, o Senhor chega e nos encoraja. Veja o texto de Atos 23 e 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Paulo tinha sido arrancado das mãos dos religiosos que prepararam um plano para matá-lo mesmo. Mas Cláudio Lísias foi lá e o arrebatou das suas mãos. Então, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E como a gente sabe, a cidadania do apóstolo Paulo, a cidadania romana, contribuiu para que ele não fosse entregue naquela ocasião em que ele estava na sinagoga, quando ele foi àquela sinagoga e o sacerdote mandou que batesse lá na sua boca, e é um texto assim incrível, mas eu não falo muito sobre isso agora. Pois esse comandante aqui, o Cláudio Lísias, ao saber que ele era romano, ele disse: mas você é romano, esse título custou para mim uma fortuna. Eu disse: não, eu sou de nascimento. Não custou nada. Aí então ele decidiu enviá-lo para ser ouvido pelo governador, e aí ele manda o Saulo, tira ele da cidade, de madrugada ou tarde da noite, para que ele não fosse despedaçado pelos judeus, e vai com a escolta grande, vai para Cesareia. No capítulo 24, que agora nós chegamos, versículos 1 a 9, vai narrar quando Paulo é acusado diante do governador, ocasião em que o sacerdote Ananias, ele sai de Jerusalém, vai até Cesareia, com alguns anciãos e um certo orador, que o texto diz e chama de Tértulo, e levaram este orador, que na verdade também era um advogado, para acusar Paulo. E no capítulo 24, versículo 1, veja como diz o texto. Agora entramos no capítulo 24. 5 dias depois, ele já estava lá preso. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia. Eu vou passando rápido, meus irmãos, para irmos à palavra vivificada do versículo 16. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Lucas vai narrar esse episódio, meus irmãos, com a riqueza de detalhes incrível. Esse julgamento foi algo assim impressionante. E eu estava meditando: meu Deus, como foi que os acusadores de Paulo, o sumo sacerdote, os anciãos,
Em 5 dias, contratam um advogado, porque Tértulo era um advogado e também orador, conforme os melhores pesquisadores. Mas em 5 dias eles contratam este orador, já era conhecido da corte e dos tribunais, conforme informe dos estudiosos da Bíblia. Contrata um advogado e prepara todo um processo acusatório contra Paulo para aquela sessão ali perante o tribunal. E Lucas vai salientar, irmãos, aqui a força, tanto a força política quanto a hipocrisia dos acusadores de Paulo, quando eles nomearam o mais influente entre eles para capitanear aquela comitiva. Logo quem? Ananias, o sumo sacerdote. E foi esse que mandou, foi esse sacerdote Ananias, que no capítulo 23 de Atos, quando Paulo purificado estava na sinagoga, manda que batam feriu a boca de Paulo, e Paulo parece que não tinha conhecimento que ele era o sacerdote, aí dá aquela célebre declaração: parede branqueada, o Senhor te ferirá. Aí deu uma confusão grande. E Ananias, por causa disso, Paulo acaba depois sendo preso. Ele disse: não sabia que o senhor era o sumo sacerdote. Mas as coisas estavam muito difíceis naquele culto. Tem cultos que às vezes acontecem umas coisas difíceis. Aquele era um deles, na sinagoga. E eu estava vendo, meus irmãos, ainda, isso versículo 2 e 4 do capítulo 23 de Atos. Aí Paulo vai e enfrenta a oposição desse sumo sacerdote, exatamente como Jesus enfrentou em Lucas 22 e 54. Há uma conexão muito grande, meus irmãos, um paralelo incrível do que aconteceu com Jesus e também o que acontece com Paulo nesse julgamento. Eles se entrelaçam e eu fiquei assim impressionado ao estudar sobre isso. Então, na verdade, Paulo estava enfrentando a elite de Jerusalém, a elite que ele serviu e defendeu, como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2. E segundo a minha humilde pesquisa que eu fiz, esse Tértulo era um conhecido advogado judaico romano. E o cerne das acusações contra Paulo, vejam, meus irmãos, era o seguinte: sedição, e a sedição era um delito capital, e a profanação do templo era outro delito em que os líderes judaicos não precisavam de julgamento nenhum e nem permissão de autoridade nenhuma para executar o infrator. Sedição e profanação do templo, eles já matavam direto, por isso que eles estavam certos que iam matar Paulo. Só esqueceram que o Deus do céu estava trabalhando na vida de Paulo e o havia chamado. E então, ao longo do livro de Atos, nós vamos encontrar muitos montins que são associados à figura de Paulo. Quem não se lembra de Paulo lá em Listra, né, em outras cidades, lá em Filipos, ele de vez em quando apanhava. Tem uma hora que descia pelo cesto, né, apedrejado, dado como morto, e a gente encontra muitas vezes. Então, muitos motins são associados a Paulo, mas nenhum deles era provocado pelo apóstolo, e sim pelos seus inimigos. Eu creio, meus irmãos, que vale a pena, se vocês puderem, me acompanhem, eu leio rapidamente. Eu fico pensando, eu estava imaginando, naquele dia, naquela sessão do tribunal, enquanto Tértulo tomava a palavra e passa a fazer a acusação contra o apóstolo Paulo. Eu acredito que vale a pena a gente ler o discurso desse orador, e lembrando-me que Ananias, o sumo sacerdote, levou a tiracolo um orador e um advogado, porque ele não tinha argumento para contradizer Paulo, e ele já tinha tido uma experiência negativa com Paulo lá na sinagoga, em Jerusalém. Ele disse: não, com esse homem eu não vou só não, precisa de alguém para falar, para falar por mim. Aí veja agora um pouco do discurso que ele profere. Os nossos advogados aqui estão acostumados com essa sessão, né? Essas sessões, essas audiências, e sabe como é. Veja o texto. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo. Eles tinham tudo preparado, e Paulo estava lá só na graça, só esperando. A gente vai encontrar no texto que Paulo, ele foi aprisionado, mas tinha a cortesia dos irmãos e de familiares,
a sua irmã, mandou gente ali, enfim. Você depois lê esse capítulo 24, lê desde o 21 para ficar mais ainda forte o seu argumento. Então, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias veio até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: meus irmãos, isso é coisa de advogado, mas não é todo advogado que é um orador assim. Ele diz assim: excelentíssimo Félix, que é o governador, tendo nós desfrutado, meus irmãos, é como diz o cearense, pensa num queixo grande. Tendo nós desfrutado de paz perene, que conversa fiada, de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício do povo. Isso não é conversa fiada, isso é conversa de advogado mesmo. Ele bota a pessoa só abaixo da Trindade. Parece que eu estou vendo um que eu conheço. Eu não vou. Meu amigo, ele já sabe, lá para a banda do Cariri. Ele é jeitoso para isso. Sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, meus irmãos, é aquele que bate e assopra, né? Aí ele já pega pesado com Paulo. Tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens, veja a acusação que vai lá, a questão da sedição e da profanação do templo. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, quer dizer, era para matar mesmo. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. E agora termina a acusação, e depois da acusação dos judeus feita pelo advogado, orador Tértulo, Paulo é autorizado por Félix a fazer a sua defesa. Ele não tinha advogado de defesa, não deu tempo de contratar ninguém. E Paulo começa a sua defesa. Aí eu preciso ler a defesa de Paulo, que eu li a de Tértulo. Os irmãos aguentam, diga amém. Amém. Versículo 10 a 23. Porque vale a pena ler esse texto, meus irmãos. Não é culto de doutrina, é culto de ensino. A gente precisa ler a palavra. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: veja o orador que Paulo era, meus irmãos. Sabendo que há muitos anos ele já tinha tomado conhecimento a respeito de Félix. Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Ele estava com 12 dias que ele tinha chegado, já estava com 5 que estava preso. E que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E foi nesse ponto
E é nesse ponto que nós iremos tratar. Mas ele continua o discurso e diz assim: eu sempre me esforço para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, e ele vai fazer a sua narrativa, depois de anos, eu vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto. Ele já desclassifica o argumento da acusação. Os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salva estas palavras. Paulo não esconde nada. Salva estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje eu sou julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Isso deu uma confusão grande, porque tinha fariseu e tinha saduceus. Os fariseus que acreditavam na ressurreição, os saduceus que não acreditavam. E aí o tempo fechou na sinagoga. E Paulo já fez essa argumentação exatamente para fechar o tempo, porque ele precisava de uma saída. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas, que o governador conhecia as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. O Craig comenta em Atos dos Apóstolos, ele ressalta que Paulo, em seu discurso de defesa, ele utilizou muito bem a questão do ethos, né? Conforme vemos em Atos 24, 14 a 17. É importante, como o Craig afirma, eu defini o que significa ethos, para a gente continuar, né? Para a melhor compreensão do que nós estamos expondo. E aí nós colocamos aí, porque os irmãos que estudam a palavra depois, já estão de posse. No dicionário Oxford, ethos significa conjunto dos costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento, tanto no que diz respeito a instituições, a fazeres, etc., e também da cultura, no âmbito fundamental, no âmbito do comportamento e da cultura. Aí vem os valores, as ideias, as crenças de uma determinada coletividade, época ou região. Quem entendeu diz amém, meus irmãos? Agora escute aqui Paulo, como ele utiliza a questão desse ethos aqui. Veja capítulo 24, 14 a 17. Porém confesso ao Senhor que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Ele fala do costume, ele fala da lei. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Questão da ideia, questão da crença, né? Então ele diz assim: depois de anos eu vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. Era a questão da crença dele, da religião dele, da fé judaica. E aí o Craig S. Kenner, ele comentando esse texto, ele afirma da seguinte maneira, e aqui eu quero pensar esse texto para que você também anote, aí não sou eu que falo, é o Kenner que diz assim: como podemos ver, Paulo reforça o seu ethos como um adorador devoto do Deus de Israel, reduzindo, conforme o seu discurso, a probabilidade de que ele seja o tipo de pessoa culpada de sedição e que profanaria o templo de Israel. Meus irmãos, amada igreja, aqui eu fico assim admirado. E é admirável, por que não dizer, como Paulo, em seu discurso de defesa, ele realça, né, a falta de evidência, a falta de provas concretas da acusação que o Tértulo fez contra ele perante o tribunal. E a gente lê em Atos 24 e 11, estamos retrocedendo e indo para poder comprovar essas verdades, que Paulo demonstra que todo aquele caso era motivado por outras questões. Veja Atos 24 e 11. O Senhor mesmo, ele diz para o governador Paulo na sua defesa, o Senhor mesmo pode verificar
que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar. Então Paulo se defende, mostrando que o seu único crime é uma posição religiosa dentro dos limites da fé judaica. E aqui está muito claro essa questão do Edson. Versículo 14 diz: porém confessa ao Senhor que segundo ao caminho, ele não nega. A que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. E Paulo ainda contra-ataca os seus próprios oponentes, dizendo que quando ele compareceu perante o Sinédrio, os seus acusadores admitiram o caráter religioso da acusação, o que está em Atos 24, 20 e 21, você pode me acompanhar? Diz assim: ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. E aí Paulo termina a sua defesa, provando que as reais questões naquele julgamento eram religiosas e não políticas, de modo que ele acaba sugerindo a Félix que engavete o caso, que arquive, e que rejeite aquele caso. E como a gente pode observar, meus irmãos, a retórica de Paulo era alguma coisa maravilhosa, era excelente mesmo, mas era a graça de Deus que estava com ele, era o Senhor que estava com ele, isso é muito claro. Era uma pessoa que estava muito habituada a falar em público, glória a Deus, alguém que Deus chamou mesmo. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, naquele tribunal, ele faz a sua autodefesa. E é muito maravilhoso esse momento, porque o real objetivo de Paulo aqui, além da sua defesa, era testificar do Cristo, como a gente vê na advertência que o próprio Lucas faz, lá no Evangelho, no capítulo 21, versículo 12 e 13. E eu quero ler esse versículo, porque Lucas faz essa conexão e nos informa muito bem. Lucas 21, 12 e 13. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Olha o que estava acontecendo. Isso estava se cumprindo, as palavras de Jesus na vida de Paulo. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas, estava acontecendo. E lançados nas prisões, estava acontecendo. Serão levados à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. Isso estava acontecendo. E isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Paulo, assim, está acontecendo, é para me dar testemunho. Meus irmãos, esse ano vai ser desafiador para nós, as testemunhas de Jesus. Nós vamos ganhar almas para Jesus esse ano. E como a gente pode ver no texto de Atos 24, agora o versículos 24 e 25, esse governador Félix era casado com uma judia chamada Drusila, e depois de alguns dias ele foi ouvir Paulo, lá na prisão. E para variar, o governador Félix era um corrupto, e ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro em troca da sua liberdade. Você deixar de molho aí, que depois eu vou ver o que é que eu posso arrancar dele. Aí veja o versículo 24 e 25. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo para ouvi-lo, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Quase que o homem se converte, igual o Festo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, quando eu tiver a oportunidade mandarei chamá-lo. E ele foi, como diz o cearense, cozinhando o galo, que era para ver se aumentava a grana. Ao mesmo tempo, diz o versículo 26, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. E nada de dinheiro. Irmão, um pregador solto pregando, ainda falta dinheiro, imagine preso. Mas a título de curiosidade, meus irmãos, eu informo aqui para os irmãos que 2 anos depois, olha que foi cadeia demais, 2 anos depois, o Félix é transferido e assume Pôncio Festo. É quando Paulo comparece de novo e apela para César, e a gente
conhece essa história, mas aí você precisa ler pelo menos até o capítulo 26. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até aqui, eu quebrei as regras aqui da homilética toda. Eu fiz uma introdução mais extensa, o que não farei na segunda parte da mensagem, para que a gente possa entrar propriamente na mensagem, com uma visão daquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, mas uma visão mais ampla do contexto que cerca toda esta cena bíblica. Eu confesso, meus amados, que ao ler o capítulo 24, o versículo 16 tocou profundamente ao meu coração, e ele se conectou às últimas mensagens que eu tenho pregado ultimamente, e o Senhor, por sua misericórdia, me deu algumas percepções do que Paulo chama o esforço pessoal para manter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então estamos agora diante do tema da mensagem hoje, a parte 1. Leamos mais uma vez Atos 24 e 16. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Como a gente pode ler, meus irmãos, nós estamos falando aqui do esforço. Paulo fala do esforço. O esforço pessoal para manter uma consciência pura. E não é só ele não. Nós ouvimos aqui alguns hinos que falam sobre isso. E quando falamos de esforço, estamos nos referindo, eu diria assim, a um excesso de força que se coloca na realização de qualquer coisa. Você faz um esforço. Eu estou me referindo, por exemplo, também à intensificação de forças para um trabalho mais produtivo, por exemplo. Portanto, o esforço é aquilo que você faz força, você se empenha para vencer a dificuldade, a fim de vencer obstáculos, as barreiras desta vida. E nós nos esforçamos, inclusive, na luta contra as tentações destrutivas de Satanás. A igreja concorda? Diz amém. Essas tentações nos acossam de um lado para o outro, nos pressionam, atentam com a nossa consciência, para que não seja uma consciência pura diante de Deus e do próximo. É incrível, meus irmãos, como nós temos que nos esforçar para vencer, para conquistar, para possuir, para empreender, para demonstrar, para sobreviver, para mostrar-se sábio, capaz, forte, íntegro, enfim, tudo exige um esforço da nossa parte. Sim ou não, meus irmãos? Para vir o culto hoje foi preciso um esforço da nossa parte. Então, todavia, meus irmãos, eu creio que não há um esforço maior do que aquele que nós devemos fazer para mantermos a nossa consciência pura diante de Deus e do próximo. E me chama muita atenção a afirmação do apóstolo Paulo. Eu poderia ter começado a mensagem aqui, mas você não teria todos aqueles subsídios introdutórios para dar mais nitidez à palavra. Então me chama muita atenção esse esforço que Paulo fazia para manter a sua consciência pura. Sem dúvida alguma, meus irmãos, o desafio maior não é o esforço em si mesmo, mas o grau de esforço capaz de sempre manter a consciência pura diante de Deus e dos homens. Ou seja, o esforço capaz de conservar, de preservar, de guardar, de permanecer, de continuar com a consciência pura diante de Deus e do próximo. Então a questão, portanto, não diz respeito ao esforço, mas à manutenção do esforço, ou seja, a constância, a perseverança. Então a pessoa é capaz de se esforçar ao máximo para adquirir qualquer coisa, bens, riqueza, posição, poder, uma família, uma posição ministerial, enfim, mas não é capaz de se esforçar o suficiente para sempre se manter puro e usufruir dos frutos do seu esforço. Meus irmãos, na versão bíblica que nós lemos, o texto diz mais uma vez, Atos 24 e 16. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Na versão a mensagem eu renovo e repito: acreditem. Ele estava dizendo diante do tribunal: acreditem, eu me esforço para manter uma consciência limpa diante de Deus e do próximo em tudo o que faço. Paulo se refere nesse texto a Atos 24 e 16, ao esforço que precisava fazer, meus irmãos,
diante da fúria dos líderes judeus, da perseguição, das prisões, dos açoites, além das pressões e tentações de Satanás. Era um esforço tremendo. E o seu esforço era para manter a sua consciência pura diante de Deus. E nessa mensagem, eu me proponho a refletir com a igreja somente em dois aspectos. O primeiro, o esforço para manter uma consciência pura diante de Deus. E o segundo lugar, o esforço para manter uma consciência pura diante do próximo. Antes, porém, irmãos, de adentrar na mensagem, eu preciso fazer algumas considerações sobre o que é consciência. Me esforço para manter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu julgo que é importante. Isso em termos bíblicos. Então, a partir de Romanos 2:15, eu posso afirmar que a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos diante de Deus, diante do próximo e diante da nossa própria consciência. É a voz secreta. A luzinha acende ou não acende, meus irmãos? A gente pode até errar, mas a gente tem o Espírito Santo, o sinalzinho, ele dá vermelho, ele vai amarelo, ele vai verde. Você peca, mas peca sabendo que está errando. Mas Jesus, vai perdoando aí que eu vou aprontando aqui. Isso, não, mas você está sabendo o que é que você está fazendo. E aí você vai aqui para Romanos 2:15, o texto sagrado diz assim: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Ele está falando da consciência. Eu só fiz traduzir que a consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos diante de Deus e dos homens, e também diante da nossa própria consciência. Eu posso afirmar, meus irmãos, portanto, que a consciência é o árbitro do coração. Ele está lá. Você vacilou esse pênalti. Impedido. Falta. Ele apita na hora. Ele está em cima do lance. Não precisa nem de VAR. Vai direto. Os irmãos estão entendendo, né? Acho que o pessoal aqui conhece essa linguagem futebolística muito bem. Então, irmãos, embora o cérebro físico, embora se utilize do cérebro físico, a consciência é uma faculdade espiritual própria da alma, trata-se da natureza inteligente e moral de cada pessoa. Sendo assim, a consciência se manifesta como testemunho das nossas atitudes, quer nos acusando, quer nos defendendo. Aí vamos para 2 Coríntios 1:12, um dos versículos prediletos meus. Armando diz que tem um hino predileto. Esse é um dos meus prediletos. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa, acho que dá até para a igreja toda fazer um lindo coral. 1, 2, 3. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Glória a Deus. Irmão, fique tranquilo, sua consciência está em paz. A sua glória é essa, é o testemunho da sua consciência. O mundo está desabando, as pessoas estão perseguindo, estão falando, estão detratando, estão jogando a tua reputação na lama e a tua consciência tranquila. Isso me lembra do Salmo 119, versículo 23. Enquanto os príncipes se coluiavam contra mim, eu meditava na tua lei. Esse versículo veio ao meu coração num dos momentos de maior perseguição na minha vida. Enquanto os príncipes se coluiavam contra mim, eu meditava no teu estatuto, na tua lei, né, nos teus mandamentos, depende da tradução. E aí, meus irmãos, é importante dizer que para testemunharmos com a consciência, nós precisamos ter a mente de Cristo. Aí vamos em 2 Coríntios 2:16, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, quanto a ter a mente de Cristo. Ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí toda a igreja repete comigo: mas nós temos a mente
Meu irmão, saiu tão baixo que parece que você não tem certeza. Vou contar até 3 de novo. 1, 2, 3. Mas nós temos a mente de Cristo. E essa mente aqui é correlativa, meus irmãos, ao Espírito, ao seu Espírito, que é o Espírito de Deus, a vida de Deus está em nós. E Paulo define isso em Romanos 8 e 9. Pastor, mas eu não esperava ouvir essa palavra hoje, mas tenha um pouquinho de paciência. Paulo, falando em Romanos 8 e 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está falando da mente de Cristo, correlativa ao Espírito. Então essa mente aqui a que o apóstolo se refere, pertence àqueles que estão em Cristo, em virtude, naquela união vital, que desfrutam com Ele, como diz Paulo aos Gálatas 2 e 20, tão conhecido de todos nós: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Gálatas 2 e 20. Então, em outras palavras aqui, irmãos, o indivíduo espiritual desenvolve em si mesmo a mentalidade de Cristo, suas atitudes, discernimentos, ponto de vista, exemplo. Você tem a mente de Cristo, o Espírito de Deus se move em você. Então, feitas essas observações, só vai começar a mensagem, pastor, quanto? Estamos começando. Glória, por isso que vai até a outra terça-feira, e você não vai poder perder. Então, feitas essas observações quanto ao significado da palavra consciência no contexto bíblico, vamos refletir sobre esses dois aspectos relativos ao esforço para sempre manter uma consciência pura diante de Deus e do próximo, com base em Atos dos Apóstolos 24 e 16. Então vamos ao primeiro esforço, que eu pensei que terminaria hoje, pelo menos o primeiro esforço, para no próximo culto falar do segundo, mas eu acho que só vamos ao primeiro ponto desse tópico. Primeiro esforço, a igreja pode repetir após mim: o esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus. O texto diz: por isso também me esforço, Atos 24, 16, por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E na Bíblia a mensagem fala diante do próximo, que fica mais completa. Eu tomo o texto das duas versões. Meus irmãos, nós podemos ver ainda que o esforço não é somente para ter uma consciência pura, mas para sempre mantê-la pura. E o esforço pessoal que devemos fazer diz respeito a 3 dimensões de desejos que habitam na nossa natureza humana. Foi por onde o Espírito do Senhor me guiou. Há 3 dimensões de desejos que habitam a natureza humana, e recorro aqui ao apóstolo João na sua primeira carta, porque ele expõe essas 3 dimensões da seguinte maneira. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, veja as 3 dimensões, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Então algumas pessoas pensam, meus irmãos, que o mundanismo está limitado ao nosso comportamento exterior, ou seja, as pessoas com quem nos associamos, os lugares que nós frequentamos, as atividades que nós apreciamos. Contudo, nós devemos nos esforçar bastante para manter a consciência pura diante de Deus quanto a essas 3 dimensões. Então, deixe-me falar pelo menos uma dessas dimensões, e na próxima mensagem nós falaremos das 2 outras e entraremos num tema preciosíssimo
na segunda parte da mensagem, quando estaremos falando sobre a consciência fraca, a consciência cauterizada, a consciência livre de ofensa, a consciência contaminada, a consciência pura. E será uma oportunidade incrível, meus irmãos, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Mas então vamos agora compartilhar um pouco dentro desse primeiro aspecto, o esforço para manter uma consciência pura diante de Deus. Então são 3 dimensões. Primeiro, quanto aos desejos da carne. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, e aí vem as outras dimensões, o desejo dos olhos, a outra dimensão, a terceira, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então João está falando aqui da cobiça pelo prazer físico, ou seja, da preocupação com o desejo da natureza carnal. E aí vem a pergunta: como é que a gente faz como crente em Jesus, servo do Senhor, que ama ao Senhor, que anda segundo a sua lei? Como é que a gente faz para lidar com os desejos da nossa natureza, da nossa vontade, da nossa natureza carnal? Como é que a gente lida com isso? Como é, por exemplo, que um rapaz, uma moça crente faz para lidar com os desejos fortes da sua sensualidade? Mas não diz respeito somente aos jovens, diz respeito a homens e mulheres. O que os jovens e adultos precisam fazer para ter uma consciência pura diante de Deus no tocante a esses desejos fortes, aos impulsos da nossa sensualidade. O mundo, meus irmãos, o Brasil de uma forma geral, ao nosso redor parece uma grande casa de prostituição. Para onde você se vira, abuso sexual, violência, as mais variadas distorções, que ferem aos escrúpulos mesmo da honra e da dignidade humana, as coisas terríveis, que dão um verdadeiro asco quando você ouve todos os dias. A violência contra as crianças, o infanticídio, meu Deus, estupros praticado até mesmo por pessoas próximas, até pelos próprios pais, umas coisas loucas. Você está vendo coisas terríveis. Que instintos são esses? Nós estamos falando para crentes, mas isso também, vez por outra, se ouve falar dentro dos arraiais do Senhor. E a gente tem que se esforçar para ter uma consciência pura. Sim ou não, meus irmãos? É um esforço grande para resistir a essa pressão dos desejos, dos impulsos, de forma a gente preservar a consciência incontaminada de tanta impureza que nos cercam. Aí lembrei-me do Salmo 119, versículo 9, que responde a essa pergunta no tocante aos jovens, mas também toca a cada um de nós. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Como é que diz a palavra? Observando segundo a tua. Quem trouxe uma palavra aí para levantar assim para me ver? Como é que eu faço, pastor? Está aqui. Oh, glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus, meu Senhor. E aí o Senhor me levou para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 7, que foi, eu creio, assunto tratado em outra mensagem, outra temática, mas que o Senhor me levou para ali. E Paulo escreve cuidadosamente aqui, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, para reforçar em seus irmãos tessalonicenses a rica relação existente entre santidade sexual e o Espírito Santo. E pastor, existe essa santidade? Você vai ver. Veja 1 Tessalonicenses 4 e 3, Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da... Não estou inventando nada, está aqui na Bíblia. Não, pastor, sendo assim, como é que a gente pode fazer? Quem é que vai aguentar? É como na época de Jesus. Senhor, quem é que pode aguentar esse teu discurso? Está muito duro. Mas vocês querem ir embora? Pode ir. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: tem que aguentar. Esse é para vocês, é impossível, mas para Deus não é não. O Espírito Santo vai habilitar vocês, meus irmãos. Se não andar no Espírito, ninguém segura. Então Paulo está dizendo o seguinte aos irmãos em Tessalônica: cada um de vocês deve controlar o seu próprio corpo, ou seja, o seu vaso, em santidade.
Aí veja o versículo 4 e 5, que eu falei até do 3 ao 7, ele diz assim: cada um saiba controlar. A igreja pode repetir comigo, porque eu nem comento. 1, 2, 3. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa. Então você controla. Quando você vier para a casa do Senhor, não venha com aquela roupa que você vai para a praia do futuro, não, pelo amor de Deus. Precisa um fiscalizador de conduta, irmão, para ver o que é que está certo, o que é que não está certo. Se a Bíblia diz, anda com pudor, anda com modéstia, com moderação, é ou não é verdade? O padrão está aí, o princípio, não precisa de uma norma, nem de uma regra, nem no catecismo, já está na palavra. Quem é que vai fazer a diferença? O Espírito Santo, que vai controlar você. E vai dizer o que é imoral, o que é que não é imoral, o que é que está certo, o que é que está errado, para onde tu vai, para onde você deixa de ir, com quem você vai. Não, porque essas praias estão tudo contaminadas. Não, é assim, tem uns que é o problema da balneabilidade, né? Aquela questão de se está próprio ou não, ou imprópria para o banho. Eu estou falando daquela que a praia que está repleta de nudismo de tudo. Então você sabe onde é que está o negócio de irmantelho. Para que você vai? Pois escolha onde não tem. Então cada um deve controlar. Eu não vou pedir para você dizer ao irmão que está falando, se controla, irmão, porque pode ofender a pessoa. Então eu digo assim de forma geral, porque tem pessoas que não se controlam. Eu não ia contar nenhuma história, mas vou contar uma das antigas aqui. O irmão chegou no culto, naquela época eu não estava pastoreando aqui, mas eu frequentava os cultos de doutrinas, e chegou um amado irmão muito conhecido. E ele chegou, ele disse: pai, estou aqui atribulado. E o que foi que eu acabei com a frente do meu carro? E o que foi? O diabo de uma mulher. Mas que diabo é esse? Aqui, bem chegando na Duque de Caxias. Não era nem Heracto Graça ainda, era Duque de Caxias. Fui olhar, desviei o olho, me esqueci, o carro parou, pá. Cada um saiba controlar. Você que gosta de assoviar, de abuzinar, tu te controla, respeita a tua esposa na frente e na ausência. Quando arrocha, os irmãos dão glória a Deus. É incrível esse povo de Deus. E agora que eu comecei, arroxo grande é na mensagem que vem. Você não pode perder. Aí veja agora Tessalonicenses 4 e 5. 1 Tessalonicenses: não dominado, meus irmãos, olha só, estamos falando dos desejos da carne. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, porque os desejos são legítimos. Deus nos criou, nos deu esses desejos, esses impulsos. Eles são legítimos para se expressarem de forma legítima, para a alegria do homem e da mulher, de uma forma lícita, conforme ordenado pelo Senhor. Deus criou tudo isso, irmãos. Que não há uma castração dessa realidade, não, de maneira alguma. Ninguém faz como aqueles fariseus que chegaram apontando o dedo para a mulher: você não presta, você é adúltera, tem que morrer. Aí Jesus fez o quê? Em vez de colocar o dedo em riste, ele colocou o dedo para baixo. Vocês estão tudo certo. Quem não tiver pecado, pode começar. Quem não tiver cometido nenhum pecado assim, não ficou ninguém. Aí Jesus disse: mulher. Outro disse: pedindo, pai, não vai, peca mais não. Peca mais não. Controla o teu corpo. Você escapou da morte agora. E não é isso que Jesus faz com a gente, meus irmãos. A gente se esforça e vai escapando, não é verdade? Tem hora que é um esforço grande, ou então você não escapa. Mas o versículo 5 diz assim: não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem. Irmão, tem crente que parece que não conhece a Deus. É uma coisa desenfreada, coisa que ele vê na mídia pornô, ele quer trazer para dentro de casa. A lascívia domina. Eu já falei 3 mensagens aqui sobre a escravidão da sexualidade pervertida. Vai lá na nossa mídia, maratona nessa série. Duvido.
E não paga nada, não tem Netflix, tem nada, tudo de graça. Nada contra quem maratona. Mas se você quiser maratonar algo que vai fazer a diferença, vá lá. Aí Paulo está dizendo uma coisa aqui tremenda. Ele adverte: controle os vossos impulsos sexuais, para que vocês não venham defraudar, ou seja, prejudicar, ou se aproveitar. Meus irmãos, ninguém, porque, olha, você não pode prejudicar, defraudar alguém, ninguém. Porque Deus diz aqui, Tessalonicenses 4, e agora o versículo 6 e 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas em santidade. Mas é um esforço. Agora veja Tessalonicenses 4 e 6, eu disse que era do 3 ao 7, ele diz assim: neste assunto, ou seja, nesse assunto da questão do controle dos desejos da carne, dos nossos impulsos, neste assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Aí vem 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, meus irmãos, já estou concluindo esse primeiro tópico e aqui vamos encerrar. Os desejos da nossa natureza carnal são fortes e não podem nos levar à defraudação. Pastor, e o que é defraudar? É quando alguém tenta se aproveitar da pessoa, tirar vantagens indevidas de outra pessoa. Tem umas pessoas assim. Às vezes você vê na mídia, parlamentar, uma pessoa no parlamento, chega e coloca a mão na cintura de uma senhora, doutor Jaziel, você viu aquele fato? A lascívia. Mas isso às vezes acontece nos nossos reais. Não chega. Aquela cara assim, cheia de lascívia, dentro da igreja do Senhor, aperta uma mão que parece que não quer mais largar. Bota a mão no ombro e aperta e beija quem não lhe autorizou. Que conversa é essa? Deixa-me falar cearense, os irmãos que estão lá no sul, não se assustem comigo. Não é bom de criar vergonha? Então, e o que é esse defraudar? Por exemplo, quando um casal de... Posso falar bem sério, né? Quando um casal de namorado, por exemplo, passa a fazer carícias um no outro, e depois o ato sexual não é consumado. Isso é defraudação. Isso pode ser através de palavras, de atos, ou pode ser também nesse contexto, no contexto da nossa natureza carnal. Mas o rapaz e a moça que temem a Deus, eles sabem impor limites no relacionamento do namoro e do casamento. Sabe ou não sabe, irmão? No noivado também. E no casamento também. Então a defraudação ocorre, meus irmãos, quando um ou outro é excitado à gratificação do ato sexual e ele não acontece. Então pessoas idosas, sexagenárias, se comunicando, mandando nudes para a gente que está lá não sei aonde, e de repente ele erra o endereço, manda para o grupo da igreja. Vocês acharam graça, né? Mas eu já perdi a conta de pessoas que vêm desesperado, pastor, e agora? Agora você está na mídia. Você agora está na terra de ninguém, a internet. Agora já era. E a família, e a igreja, e como é que junta esses cacos? Defraudação. Defrauda a esposa, que não está sabendo de nada, e quando de repente toma um susto. Isso é defraudação. Pense, irmãos, num esforço grande para segurar as pontas. É ou não é, meus irmãos? Tem que fazer. É por isso que, em relação aos jovens, Jeremias, lá em Lamentações 3:27, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É nesse sentido que Paulo está aconselhando em Gálatas 5:16: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que Paulo está dizendo é que os crentes não devem viver uma vida profana, impura, caracterizada pela falta de controle sexual. Aí deixa eu ler 1 Tessalonicenses 4, a 7,
E cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação, como já li para os irmãos, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. É como se a pessoa não conhecesse a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Meus irmãos, então quando eu falei anteriormente, o esforço pessoal que devemos fazer, diz respeito a 3 dimensões que habitam na nossa natureza humana. Primeira dimensão, nós acabamos de expor aqui sobre os desejos da carne, com base em João 2,16. Na segunda dimensão, nós vamos falar sobre o desejo dos olhos. E meus irmãos, pelo que eu estou vendo, nós iríamos até meia-noite. Mas vou convidar a igreja para ficar em pé agora, em nome de Jesus. Enquanto o pastor Armando Filho vai vir aqui, para logo, depois desta oração, louvar ao Senhor. Os irmãos querem que o Armando cante mais 3 hinos ou quer que eu dê a bênção apostólica? É bom ele cantar, né? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quem já ouviu a voz de Deus até aqui nessa mensagem? Essa é a primeira parte da mensagem, o esforço para manter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, diante do próximo. Meus irmãos, vocês que vieram hoje, vocês que nos assistiram no culto online, coloque na sua agenda, não perca a próxima mensagem. Na segunda parte, nós temos uma palavra de Deus para a igreja que eu creio que vai ser mais relevante